não podem estar cariados, não podem estar com problema periodontal. Qual seria... Ah, meu Deus, isso aqui são os meninos, só um momentinho. Oi, querido, estou em aula. A pergunta foi feita para você. A pergunta foi feita para você. Então, se a gente não faz o apoio, toda essa carga mastigatória, ela vai incidir no osso do paciente. E o osso é uma estrutura nobre, tá? Por que esse osso é uma estrutura nobre? Porque ele está protegendo nervos, ele está protegendo vasos, tá? Acabou com o osso, só o enxerto. E tem casos que nem o enxerto vai pegar, tá certo? Dependendo do grau de reabsorção, nem o enxerto vai adiantar. Então, a gente tem que proteger esse osso e a forma é confeccionando os apoios da forma correta para que os nossos dentes pilares, eles transmitam as forças através do ligamento periodontal. Tudo certo até aqui? Compreendido até aqui? Ótimo. Então, a gente tem os apoios diretos, como eu disse a vocês, a regra é que eles estejam adjacentes ao espaço protético. Porém, existem exceções dessa regra. Quais são as exceções? Vou mostrar uma exceção aqui para vocês. Pronto. Oi, Elaine. Elaine. Vamos lá. Vejam só essa imagem. Aqui, a gente nota que só tem até o primeiro premolar, certo? Os outros dentes foram perdidos. Então, pela regra, onde eu iria colocar o apoio? Me digam aí. Pra saber se eu não estou sozinha. Eu me animo tanto para fazer uma prova. Para ver se na prova vocês falam comigo. Para ver se na prova vocês compreendem a importância da aula que a gente está dando. Vamos lá. Pela regra, o apoio ficaria na distal desse premolar, certo? Porém, imaginem só, eu tenho um dente, o ligamento periodontal aqui, certo? E esse paciente está em função, certo? Nessa função, a tendência está uma diferença muito grande, ó, do ligamento periodontal amortecido para o osso. Então, essa diferença aqui provoca uma migração, provoca um movimento de alavanca nesse premolar. Então, o que é que se faz? Em casos de extremidade livre, a gente desloca o apoio para mesial. Ok? Pronto. Então, aqui, ó, apoios diretos, certo? Todo apoio direto tem que receber um grampo, tá? E os apoios indiretos, o que são?
eles neutralizam movimentos. Por exemplo, coloquei um grampinho aqui geminado, coloquei outro grampinho aqui. Nesse caso aqui, a gente opta por fazer um grampo por ação de ponta, tá? Ele parte da cela e pega a área retentiva aqui no dente pela vestibular. Só que, se a gente une esse apoio a esse aqui, a gente vai ter uma figura de rotação. Deixa eu mostrar aqui. Se a gente une esses apoios aqui, os últimos apoios, a gente tem quando o paciente está em função, a tendência é que isso aqui, essa linha de fulcro, ela tire a prótese, ela rotacione a prótese. Para diminuir isso aqui, a gente pode confeccionar apoios indiretos, ou seja, eles estão distantes dos apoios diretos, tá? E eles têm a função maior de neutralizar rotação, tá? De neutralizar a rotação. Vamos para... Pronto. Quanto aos grampos, a gente tem os grampos circunferenciais ou grampos por ação de ponta. Nos grampos por ação de ponta, eles partem do apoio, nesse caso, apoio oclusal, né? Partem do apoio, então originam um braço de retenção na vestibular e um braço de oposição na palatina, tá? E aí, aqui a gente tem o equador protético, tanto de um lado quanto do outro. Gente, por que esse braço de oposição, ele não está aqui em cima dessa linha aqui? Qual seria o problema dele estar acima dessa linha? Em cima dessa linha? Não tá esse tempo todinho, gente. Ó. Apoio, braço de retenção, braço de oposição, tá? Aí eu estou perguntando a vocês, por que esse braço de oposição está acima aqui do equador protético? Por que ele não está em cima ou abaixo? Agora, valeu, Bruno. Obrigada. E aí, por que ele não está em cima ou abaixo do equador protético? Bruno, eu só não entendi o solto, mas eu compreendi quando você disse assim. Ele ficaria retendo e não encaixaria, correto? Vê só. Se eu tenho uma estrutura rígida, que está passando pela área de maior diâmetro do meu dente, como é que eu faria para tirar, né? Como eu faria para colocar? Vamos dizer que com muita força a gente conseguisse encaixar. Como era que faria para tirar? Como é que o paciente tiraria em casa? Né? E se a gente conseguisse tirar e colocar, como seria esse dente, essa superfície desse dente, tirando e colocando sempre? Estaria, com certeza, desgastando a cada dia, né?
Isso, ele ficaria tensionando o dente, exatamente. Exatamente, Bruno. Exatamente. Boa, boa, muito bom, Bruno. Parabéns. E agora eu pergunto a vocês aqui, ó. Nesse braço de retenção, por que essa superfície aqui, ela está passando, ó, ela está em cima e abaixo do equador protético? Agora. Ó, essa superfície aqui, ó. Por que aquele pode, aquele não pode e esse pode? Muito bom, Bruno. Exatamente. Pela flexibilidade. Por quê? Ó, toda essa região aqui que tá larga, tá rígida, tá? Porém, ela vai ultrapassar esse dentinho aqui, ó. E ultrapassando essa área aqui, né? Ela mais fina, ela tem mais flexibilidade, então ela consegue ultrapassar. E é ela que faz o grampo ficar em boca, certo? É ela que faz com que o paciente mastigue, e mesmo assim, com toda a força da mastigação, esse dente não saia. Esse grampo não saia do dente. Aí a gente tem esses grampos por circunferenciais e temos também o grampo por ação de ponta. Os grampos por ação de ponta, eles partem da cela, vêm caminhando, caminhando, e encontram a região retentiva, certo? E ficam abaixo do equador protético, tá? Ó, diferente dos circunferenciais que eles vêm por aqui, tá? Se originam do apoio. Nesse grampo por ação de ponta, ele é mais estético, tá? Ele vem aqui pela cela e pega aqui. Tem vários formatos. Tem formato de I, de S, de T, tá? De Y, ok? Então, uma das áreas que a gente costuma utilizar é quando precisa de uma maior estética, ou, por exemplo, em casos de extremidade livre, a gente precisa de grampos do tipo por ação de ponta. Então, falamos dos apoios, falamos dos grampos, falamos dos apoios, dos grampos. Preciso que vocês relembrem conectores maiores, conectores menores, cela, tá? E dentes artificiais. No caso de vocês, não precisam desenhar os dentes artificiais. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Assim como eu fiz nas outras turmas. Vocês vão pegar o livro que eu já passei para vocês por e-mail, em PDF, e vão fazer essa sequência assim como está no livro. Ó, primeiro passo, definição de retentores ou apoios diretos, tá? E indiretos. Ó, diretos e indiretos. Depois, vocês vão planejar os nichos, tá? Que é justamente nas áreas dos apoios, certo? Então, vocês vão desenhar, planejar os nichos. Passando dos nichos, vocês vão desenhar os grampos. Se liga, ó. Desenha bem direitinho, ó. Braço de retenção, se for desenhar um circunferencial, por exemplo. Braço de retenção, ele começando, saindo do apoio, começando ele mais largo e ficando mais fino. Na palatina ou na lingual, ó, o braço de oposição, acima do equador protético, ele todo rígido, né? Todo largo. O braço de o grampo por ação de ponta, que ele se origina da cela, vem, até pegar a área retentiva aqui nesse dente.
E depois vocês vão ver, conforme o livro vai explicar bem direitinho, que vocês têm que seguir essas sequências aqui, ó, para que vocês não, por exemplo, não desenhem um metal em cima de gengiva, aqui, ó, dessa gengiva marginal, tá? A gente tem que ter uma distância do metal e vocês vão saber justamente seguindo essa sequência, tá? Tem a distância do conector menor, tem o mínimo que ele pode ter, né? Que ele tem que ter. Professora, Oi? a gente está vendo no vídeo. Deixa eu voltar. Ó, passo 1, vocês vão definir quais são os conectores diretos, tá? Os retentores diretos, tá? Que justamente são aqueles dentes que ficam adjacentes ao espaço protético. Depois, vocês vão planejar os retentores indiretos. Vão seguir com o desenho dos nichos, tá? Dos nichos, ó. Seguindo, vocês vão confeccionar os grampos, tá? Vocês vão desenhar os grampos, planejar esses grampos, certo? Partindo, por exemplo, se for circunferencial, vai se originar do apoio, vai começar mais largo e vai ficando mais fino, certo? E aí ele ultrapassa o equador protético. Palatinolingual, ele todo mais rígido, né? Todo com maior diâmetro. No caso do puração de ponta, ele se origina aqui da cela, vem caminhando, caminhando, até atingir a área retentiva aqui, na vestibular do dente. Vão ter que saber essas diferenças aqui, ó. Por exemplo, a largura do conector maior, que ele tem que ter no mínimo 3 milímetros de altura, e vocês têm que manter uma distância para a gengiva marginal, ó, para que não agrida esse paciente. No caso do conector menor, ele tem que ter no mínimo 2 milímetros de altura. Por isso eu pedi a vocês a régua, tá? Também tem que ter uma distância para esse dentinho aqui, quando for desenhar. Depois vocês vão desenhar celas, apenas a porção metálica, tá? Aqui, ó. Vocês podem desenhar X, bolinha, quadrado, tanto faz, mas tem que ter retenção, certo? E no final vocês vão me entregar algo muito próximo a isso aqui, certo? Professora, a gente não tem o modelo, mesmo eu tendo avisado com bastante antecedência, né? Desde os primeiros dias de aula. Vocês podem desenhar, vou abrir para vocês desenharem num manequim, certo? Existem alguns tipos de canetas que não vão pegar no manequim. As que não pegarem no manequim, né? Quem tiver dificuldade de fazer o desenho, vocês vão fazer o desenho propriamente dito num papelzinho, tá? Vocês vão desenhar o que estão vendo aqui e vão desenhar no papelzinho. É a pior opção porque a gente não tem como desenhar, vocês não têm como visualizar como fica o desenho do grampo propriamente dito. E aí, eu vou abrir para que vocês me entreguem. Deixa eu ver quanto tempo eu dei para a outra turma. Até amanhã, às 5 horas da tarde, às 17 horas, vocês vão me enviar, tá? Uma foto do desenho que vocês fizeram. E essa foto tem que ser oclusal, tá? E vestibular. Eu tenho que ver todo o grampo, todos os desenhos, todo o desenho que vocês fizeram nessas fotos. Porque eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, você podia ter usado outro tipo de grampo, você podia ter desenhado dessa forma, você podia ter afastado da margem gengival dessa forma. Então, eu vou orientar vocês, tá certo? A questão de... Meu Deus, sim. A classificação. Não deixem de colocar também, escrever a classificação. Vocês vão me enviar pelo Teams, tá? Com, lá em cima, assim que vocês me enviarem, vocês vão colocar assim,
sexto período A, tá? Para que eu possa identificar. Como tem muitos alunos me enviaram, aí pode ser que gere uma confusãozinha. Cadê? 7h24. No final, eu quero algo muito próximo a isso aqui. Vocês conseguem ver agora? Falem aí. Certo, Bruno. Ok, gente. E é isso. A gente se encontra de hoje a 8 na nossa avaliação. Deixa eu ver, de hoje a 8. Pera. Só confirmar. Total. É isso mesmo. De hoje a 8, nossa avaliação. Tá? Dúvidas? Dúvidas? Estou vendo se eu vou fazer questões abertas. Vai ser muito parecido com a prova inicial, porém eu vou colocar mais casos clínicos, né? Porque a gente, com vocês tiveram a prática, a gente já conversou bastante, né? Sobre planejamento e tudo mais, então eu vou cobrar isso de vocês. Ok? E vocês estão sem dúvidas também, né? Então tá top para a prova. Oi, Emanuele, vocês vão enviar pelo Teams, tá certo? Ok? Vai tirar a fotinha e me enviar. Só uma ou outra, Bruno. Só uma ou outra, tá? Florzinha não precisa todas as etapas, não, viu, Ariane? Só preciso do resultado final. O resultado final, no mínimo 2 fotos, porque eu tenho que visualizar, assim, tudo bem direitinho. Como foi que vocês desenharam? Vestibular, oclusal. Ok. Pronto. Então, obrigada pelo curto período de tempo que ficamos juntos, né? E agradeço, assim, a vocês por tudo. E vamos que vamos, tá certo? Na clínica eu não fico com vocês, a gente finaliza realmente por aqui, tá bom? Beijinho, beijinhos. Deixa eu só. Um cheiro, lindos. Tchau, tchau, tchau.